a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miriam. O Banco Central divulgou ontem o índice de atividade econômica e mostrou um resultado muito bom para novembro, crescimento de 0,7%, depois de uma queda de 0,2% em outubro. A indústria foi o setor que mais cresceu e seu comentário, Miriam, já dá expectativas para o ano de 2025, como é que terá terminado, né? Pois é, isso aí é uma indicação de para onde, o que aconteceu no ano passado em termos de crescimento. Houve uma desaceleração do crescimento, mas ainda se mantém um crescimento, ainda está no terreno positivo, apesar dos juros muito altos. Inclusive o IBCBR, ele tem uma alta de novembro, subiu 0,2%, né? 0,7%. E isso, em relação a essa alta sem ajuste sazonal, 1,2%, agora no acumulado de 12 meses, o indicador mostra 2,4%, que deve ser mais ou menos por aí o crescimento, o número fechado, o número que virá depois de o IBGE calcular o PIB. Deve ficar em 2,4%, 2,3%, é isso que se espera, levando-se em conta que desacelera em relação ao ano passado. Mas o dado positivo, outubro tinha dado negativo e setembro tinha dado negativo, a última alta foi de 0,4% em agosto, portanto, foi uma surpresa, digamos assim, é um número forte para uma economia que já estava desacelerando, estava no negativo desde agosto e que está submetido a uma política monetária muito restritiva, então está conseguindo crescer. Isso aí informa o que pode vir a acontecer com a taxa de juros, né? Muita gente achando que isso é demonstração de que a economia não desacelerou o suficiente, a inflação não caiu o suficiente, portanto, os juros não vão cair agora em janeiro. A economista Marcela Cauati, ouvida pela Luciana Casimiro, do meu blog, disse que o resumo do que está acontecendo é isso. A atividade econômica está desacelerando, mas a velocidade dessa desaceleração está sendo menos intensa do que esperado pelo mercado. E aí ela disse que ninguém mais no mercado acha que os juros vão cair em janeiro. Acha que só vai cair em março, na reunião de 25 de março. Por causa exatamente dessa falta, o Banco Central ainda está em dúvida sobre esse ritmo, porque ele cai um pouco a economia, mas depois volta a mostrar crescimento. E não é que o Banco Central não quer que haja crescimento, é que o Banco Central não quer crescimento que mantenha a inflação fora da meta. A gente comemora que a inflação ficou dentro do espaço de flutuação da meta, mas não está exatamente na meta. A meta é 3%. Então, o Banco Central manteria taxas de juros altas. Ontem eu conversei essa semana com o ministro Fernando Haddad, ele falou que por ele já tinha reduzido, porque acha que a partir de um determinado ponto, os juros já não fazem mais efeito, né? Ele só consegue alimentar a dívida pública, mas não faz efeito contra a inflação. Que toda a política contra a inflação que foi feita, toda a coordenação que houve de política fiscal e monetária, essa palavra dele, e mais o financiamento do Plano Safra, que ajudou a produzir uma safra boa, levou a inflação para o espaço de flutuação. E é assim que ele está deixando o Ministério com a taxa de inflação dentro do intervalo. Mas então essa é a questão. A questão, quando a gente olha para esses números, o número vindo mais positivo, como 0,7 em novembro, alimenta a corrente que acha que ainda não é hora de reduzir taxa de juros, Sardenberg. Exato, e a reunião agora é em janeiro, depois tem outra em março, né? Mas até ontem, pelo menos, tinha muita gente esperando que o corte de juros começasse em março, em janeiro agora.
Ou então que o Banco Central, nessa reunião de janeiro, vai sinalizar para março uma queda de juros. Acho que esse é o ponto dominante hoje, né? Eu acho isso. O ministro falou, eu gostaria que fosse agora em janeiro, o Banco Central tem sua independência, sempre teve, mas eu gostaria que fosse agora em janeiro, mas eu já vi outros economistas dizendo que de bancos grandes, bancos sólidos, com um departamento de análise econômica muito boa, falando que pode cair em janeiro, porque já está nessa rota de redução da inflação. Mas o que a Marcela está dizendo que agora, depois desse resultado, então, é que não tem ninguém, na visão dela, não tem ninguém achando que vai ser em janeiro. Mas vamos ver. Mas eu acho que no mínimo, janeiro vai dar um sinal de mudança de ciclo, né, para começar a reduzir. Mas vai reduzir bem devagarzinho. Certo. Miriam, obrigado, Miriam. Até a semana. Tá bom, até semana. Até a semana, Miriam. Tchau. Tchau.